Mas eu queria entrar um pouquinho mais na política. A gente está falando do tribunal como o culpado de todas as mazelas, mas a nossa política ela também não tem levado o tribunal a tomar decisões que, se tivesse uma separação mais efetiva dos poderes, um equilíbrio maior, ele não estaria tomando? Sem dúvida, mas isso vem da dificuldade dos próprios políticos de entender a diferença do direito e da política. É claro que muito do que se critica no Supremo, de que, enfim, pelo menos eu critico, decorre da própria política. Sem dúvida, não estamos negando isso. Agora, isso mostra um estado de coisas, né? E essa é a grande dificuldade. Eu me permito, tem um professor aqui da bancada junto comigo, e eu voto, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela é muito técnica, é um artigo, muitas citações, é quase que um artigo acadêmico, né? Mas me chama muita atenção, porque são temas que a gente estuda também, né? Mas me chama a atenção, e eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. A ideia sobre o que é o constitucionalismo hoje é completamente diferente do que era há 200 anos atrás. Nós mudamos a concepção do que é o direito constitucional, né? O Montesquieu, que é o pai aqui do constitucionalismo moderno, né? Todos nós estudamos no ensino médio de alguma forma e depois na faculdade de Direito, dizia que o poder judiciário é um poder nulo. Ele dizia o seguinte, eu trouxe a citação, torna-se um poder nulo. Não se tem constantemente os juízes diante dos olhos, coisa bem diferente do que é para nós, né? Pois vemos eles todos os dias. E ele termina assim, teme-se a magistratura, mas não os magistrados. Esse não é o cenário do direito constitucional brasileiro hoje. A mesma coisa o federalista, né? O Hamilton e o Madison, que o Gilmar Mendes cita bastante aqui. Eles dizem o seguinte lá pelas tantas, olha, o judiciário não tem influência nenhuma sobre a espada ou sobre o tesouro, ou seja, não tem poder de execução e nem poder financeiro. Nenhuma condução, força da riqueza da sociedade. Não pode tomar nenhuma resolução ativa, seja ela qual for. Ou seja, não pode decidir nada sobre política pública. Esse é o judiciário. Pode ser dito com verdade que não tem força nem vontade, apenas juízos. Bom, essa é a ideia de judiciário que gerou essa Suprema Corte, que gerou essa necessidade de uma Suprema Corte. Era um poder negativo, fraco, apenas fazendo juízos que são políticos de proteção da Constituição. E aí eu quero contrastar isso com uma fala do ministro Gilmar Mendes de 2 dias atrás, um dia antes da decisão do Gilmar Mendes, em que ele diz o poder judiciário do Brasil é forte, é o mais forte do mundo. Não há no mundo poder judiciário tão forte quanto o do Brasil. Bem, então, se é um poder tão forte assim, então ele está se colocando na política. Ele não está se colocando na proteção da Constituição, ele não está se colocando fora da política, ele está se colocando dentro da política. Então, isso vai totalmente contra a ideia de um judiciário passivo e apenas protetor de grandes violações. Ele se tornou protagonista da República. Bom, se ele é o protagonista da República, ele vai responder como protagonista. É isso que nós estamos vendo. Doutor, mas ele continua passivo. Quem o provocou foi os partidos políticos para decidir sobre essa matéria. Quando o Mosqueiro fala que tem que ser passivo, a ideia do Gilmar Mendes não acordou um belo dia e pensou, vou mudar a lei de impeachment. Não foi isso que aconteceu. Foi provocado e julgou segundo a Constituição. Outra coisa... Mas poderia ter julgado em sentido contrário, poderia ter feito autocontenção. Boa parte dessa literatura é sobre autocontenção dos poderes. Não, mas ele fez sobre a autocontenção. Que sou eu lá, doutor. Eu tiro até a parte que o Senado pode me julgar. Eu entendo até essa parte inconstitucional, mas por que não fez? Não era o que estava no preceito. Não vejo dessa forma, doutor. Não me parece que compita ao Supremo decidir o trâmite do processo que é a sua própria legitimidade, ou de quem quer que seja. Mas ele não fala sobre o trâmite, ele fala sobre a adequação do trâmite à Constituição, é bem claro. Mas a Constituição não fala nada sobre quórum, a Constituição não fala nada sobre qual é o órgão, isso tudo está na lei. Não fala, mas ele conseguiu, através de uma analogia do que tem na Constituição. Eu não entendo a decisão do Gilmar Mendes inconstitucional. Eu não consigo ver isso aí. A única coisa que me incomoda nisso tudo, a única coisa que me incomoda é ter sido uma entre aspas, liminar, e o porquê agora.
né? O porquê agora eu tenho um pensamento político que a gente pode debater daqui a pouco, né? Envolvendo o Pacheco, o Messias e todo esse pessoal. Só que a eleição de Gilmar Mendes foi o seguinte: é inconstitucional. Ele não criou-se do nada. Ele foi provocado a isso e, ao meu ver, foi uma decisão correta. Inclusive, vindo do decano da corte. Em proveito próprio. O Gilmar Mendes vai sair agora. Ano que vem acho que ele sai, não é? Acho que ano que vem que ele já sai. Então não foi proveito próprio. Não digo proveito próprio pessoal, mas proveito da corte, né? Sabe que as prerrogativas que um jornalista tem, que um advogado tem, que um juiz tem, não são deles, é do Estado de Direito. Sim, eu não posso ter uma corte enfraquecida, não posso ter uma corte preocupada com 85 pedidos de... Cara, isso aí... 85 é pouco para o cenário conturbado que existe no Brasil. A verdade é essa. Os presidentes sofrem quantos? E nem isso também é problema. Tá errado, mas também está errado. Não, essa é uma forma de vazão da cidadania. A cidadania dá sua vazão dessa forma. Esses processos só vão adiante se no Congresso existir um clima em que eles possam ir adiante. Isso não mudou. Não existem, portanto não são tão ameaçadores assim. O ministro Gilmar tem 69 anos, tem um tempinho ainda de tribunal. Mas queria ouvir o senhor também sobre a política tem tensionado tanto que tem obrigado o Supremo a tomar decisões que em uma situação normal não tomaria? É muito engraçado, porque um dos papéis que nós advogados temos, às vezes, é conversar com parlamentares sobre algum projeto de lei, sobre alguma coisa, e a primeira saída que eles têm: vamos ao Supremo. Então, na verdade, eles estão tentando delegar ao Supremo alguma coisa. E vamos, eu não gosto de fazer esse jogo, mas vamos trazer um pouco para a realidade. Os nossos parlamentares, em rede pública, ofendem os ministros do Supremo. Isso aí é de uma ignorância, é de um desrespeito à corte, é um desrespeito aos órgãos constitucionais. Eu fico imaginando também, porque será que não nasce isso porque os ministros da corte estão olhando nas redes sociais os senadores os ameaçando, ou ainda pior, usando como bandeira política eleitoral: vote em mim ano que vem, que eu vou lá e vou caçar eles. Sabe? Então, isso com certeza tem acontecido, né? Tem acontecido diariamente. Sim, é o que justifica essa liminar, nitidamente. Se partimos para análise agora política, nitidamente é justamente uma campanha que me parece bastante posta já na eleição para o Senado do ano que vem, que muda 2/3, com esta pauta, né, de um grupo político do país. Então, o que para mim só traz mais ilegitimidade para essa decisão, porque se as urnas disserem que esse é o caminho e que a população brasileira deseja tal caminho, então ele tem que ser, esse é o caminho. Mas aí que entra a avaliação do porquê agora, porquê monocrática, é afastar do período eleitoral para dar um ar de legitimidade maior. Eu tenho mais uma ideia que nem é minha. Hoje, vendo o Dr. Ives Granda, no qual descobri aí nos corredores que o colega também tem muito apreço e amizade, o Ives fez uma leitura interessante. Nós temos o Gilmar Mendes tensionando sua relação com o Congresso, que já está intencionada porque, supostamente, a corte teria orientado o Lula a indicar o Messias e não o Pacheco. Quando o Barroso pede para sair, sai da corte, começam os grupos políticos a se movimentar para ver quem vai ser o próximo ministro. A cadeira está vazia, nós temos que preencher. Nós, advogados, começamos a tentar, de alguma forma, fazer que o Aulir Lopes Júnior fosse indicado. Até o Aulir veio ao seu programa, mas, pelo que tudo indica, ele mesmo não aceitaria, não queria ir para a corte. Começaram vários grupos. E o grupo político chegou para o Lula e falou: o nosso homem é o Pacheco. Uhum. O Lula tinha 2 caminhos aí. Um caminho fácil, que seria dar ao que o Senado quer, ou o caminho difícil seria tensionar ainda mais, indicando o outro. E foi esse caminho que o Lula fez. De todos os defeitos que o Lula tem, se render não é um deles. Fazer o que não gosta, o que não quer, não é um deles. Quando eu vejo o Gilmar Mendes comprando essa briga, e no momento seguinte, o Alcolumbre vindo com uma violência para cima, assim, uma violência institucional, totalmente dentro da legalidade, Messias se levanta e se coloca ao lado do Congresso, ao lado do Senado, não ao lado do Supremo.
porque o Davi Messias é bom, né? O Messias, ele vem e fala que quem tem razão é o Senado. Eu entendi um jogo, um lance político, vendo a análise do Yves Granda, ele fez uma análise bem interessante. Ele se aproximou de quem não estava aproximado. Então, talvez tenha também, não digo uma jogada ensaiada, mas também essa questão aí. Nós temos, a corte quer, pelo que tudo indica, o Messias lá dentro, o Senado está complicando a sua sabatina. Agora, com todo esse movimento, o Senado talvez tenha tido um pouco mais de amizade, vamos botar assim, com o queridinho do Supremo. Mas seria uma mudança do que se falava de bastidor até então, que a posição tanto do Gilmar Mendes quanto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino seria que o candidato era o Pacheco e não o Jorge Messias. O que nós temos é que a corte não queria o Pacheco, mas é como nós falamos de questão de leitura. Mas pelo sim, pelo não, eu entendo que o Messias se destacou aí. Ele preferiu comprar briga com o STF, que talvez seja sua futura casa, pelo que tudo indica. Nunca tivemos um ministro supremo que não passou pela sabatina, até onde eu lembro, e ficou ao lado dos senadores. Daniel, ele podia ficar quieto, ele podia só não se manifestar, ou não se manifestar de forma tão firme, tão forte, né?